O valor que o Inter gastará com Tony Sanabria dentro do contrato que será assinado. Também nesse conteúdo a gente vai tratar sobre outro camisa 9 e os motivos dele não desembarcar em Porto Alegre e virar reforço do Inter. E no final de semana, um reencontro que deve acontecer no estádio Beira-Rio entre a torcida e um ex-jogador. Tudo isso e muito mais no conteúdo de hoje. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Também dá o hype aqui nesse vídeo, que assim ele será entregue para mais colorados e todo mundo fica bem informado sobre o Clube do Povo. Também te convido que a partir de amanhã a gente está de volta com Café com Inter Live às 18 horas aqui no canal Juliano Machado Repórter. Então já chega junto, já lembra, ativa a notificação aqui do canal, porque quando a gente entrar ao vivo, tu estará junto conosco nessa live do Café com Inter, tá certo? Bora nessa, gente! Mais um conteúdo por aqui para que a gente possa tratar sobre mais informações de bastidores. Eu trouxe aqui no conteúdo da tarde alguns bastidores envolvendo Alex Arce, envolvendo também a chegada de Niklas Eliasson, um sueco brasileiro, mas agora eu quero falar sobre outros assuntos. Deixa eu começar aqui falando sobre Tony Sanabria, jogador que daqui a pouco já pode ter sido até anunciado enquanto eu estou gravando esse conteúdo, estou postando esse vídeo aqui no canal, até porque ele desembarcou ontem em Porto Alegre, realizou exames médicos durante o dia de hoje aqui na capital gaúcha e agora só falta de fato assinar esse contrato e ser anunciado como novo reforço do Inter, tá? Então, Tony Sanabria, que deve assinar até 2029. E aí entra um ponto muito importante, o valor que o Inter gastará com Tony Sanabria até o final do seu contrato. É 3 anos e meio, basicamente, o vínculo dele. Então, a gente está falando de um jogador que com luvas, tá? E também direito de imagem, salário da carteira, vai ganhar na casa de R$1 milhão. Este é o valor que o Inter pagará pelo seu camisa 9. Tu pode achar caro, é bem verdade, tu pode trazer o contraponto aqui nos comentários, mas também é bom lembrar que, por exemplo, o Inter assinou com um zagueiro, que é o Guilherme Maripan, que veio do Torino da Itália, também ganhando R$1 milhão. No bastidor, o Inter alega que, olha, a gente sim está pagando um salário elevado para o jogador, mas se tu for colocar na ponta do lápis, o Inter não gastou pela transferência dele. O Inter não pagou para o clube, né, que era a Cremonese, o Inter dividiu os direitos econômicos, 50% para cada um, e o Inter não precisou pagar, por exemplo, os 2,5 milhões de euros, que era o que os italianos pediam anteriormente pelo Tony Sanabria. Questão do Maripan é um pouco diferente, por óbvio, né? O Maripan tinha finalizado o contrato com o Torino, estava livre no mercado, podia assinar um vínculo com qualquer outro clube. Então, este será o valor, R$42 milhões, para ser exatos, o valor que o Sanabria custará. E por que a gente tem que colocar isso? Porque se lá na frente acontecer alguma coisa, o Inter quiser rescindir o contrato, o Inter teria que pagar o valor integral. O Inter não consegue dividir esse valor, tá? A menos que no meio do caminho o cara consiga dar uma resposta significativa a ponto de ser vendido. Pode acontecer, mas pelo menos o que a gente faz aqui de uma previsão é, cumprindo o seu contrato até o final de 2029, o Sanabria custará R$42 milhões, tá? Depois comenta aí o que tu acha sobre isso e também traz um panorama da contratação deste jogador. Falando sobre outro camisa 9, Cédric Bakambu, né? Jogador de 35 anos de idade, teve na última Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção do Congo, e o Bakambu, né, tinha uma negociação com o Inter publicou uma nota no grupo da imprensa lá e tudo mais, informando que as negociações estavam encerradas com o Bakambu. E a gente achava até mesmo que era uma espécie de despiste ou uma forma de o Inter mostrar para o agente do atleta que daqui a pouco, ó, se não quer nesses moldes, pode, né, buscar um novo clube que a gente não vai assinar e daqui a pouco ter uma reviravolta na situação. Hoje, lá no bastidor, depois da coletiva do Niklas Eliasson, a gente conversando com algumas pessoas do Inter, dirigentes, descobriu o que aconteceu no meio do caminho. O Bakambu nunca facilitou a vida do Inter para que essa negociação fosse fechada, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, o Bakambu não fez questão de jogar no Inter, tá? De vestir a camisa do Inter. E isso incomodou muitos dirigentes, porque ele dificultava na questão burocrática, do tempo de contrato, na questão do salário, na questão do direito de imagem, né? Daqui a pouco das luvas que estavam diluídas. O Inter sempre teve muitos obstáculos para conseguir fichar e contratar o Cédric Bakambu. Tanto que ele era a opção além do Alex Arce, não existia o Sanabria ainda dentro desse cenário. E aí, com as dificuldades que o Inter teve,
vendo que o jogador não estava com vontade de jogar no Inter, o Inter pegou, deu um ultimato, as coisas não evoluíram, e aí o Inter foi lá, fez a nota, postou no grupo da imprensa para que todo mundo soubesse que o Inter tinha desistido da contratação deste jogador, que até o momento, por exemplo, ainda não assinou com nenhum clube, mas segundo essa pessoa da direção do Inter, não terá negócio envolvendo a vinda do Bakambu. E pra gente finalizar aqui, deixa eu falar sobre um reencontro que deve acontecer no final de semana, tá? Jogo do Inter pelo Brasileirão contra a equipe do Atlético Mineiro, tá? Jogo importantíssimo, o Inter acabou tropeçando contra o Remo no Brasileirão, precisa dar essa resposta para o seu torcedor na partida de sábado, 18h30, no estádio Beira-Rio. E a gente deve ter um reencontro, tá, gente? Hoje o Fred foi apresentado pelo Atlético Mineiro, tá? E uma das questões que foi, né, colocadas dentro da coletiva foi envolvendo a sua estreia com a camisa do Galo. E aí, né, ele foi questionado, olha, tu estreia já no final de semana contra o Inter, tu pode ser relacionado para a partida, viajar para Porto Alegre, ou tu só deve jogar pela Copa do Brasil, o clássico contra o Cruzeiro. O Fred falou que ele está bem fisicamente, que estava fazendo a pré-temporada, estava jogando pelo Fenerbahçe, é bem verdade. Então, né, é uma questão mais de entrosamento, uma questão de ritmo de jogo daqui a pouco, readaptação ao futebol brasileiro, mas ele se colocou à disposição do Eduardo Domingues, treinador do Atlético Mineiro, para que viaje a Porto Alegre e esteja relacionado para a partida. Então, é muito provável, ele tem que sair no bid ainda, mas a gente tem tempo até lá, por exemplo, o Eliasson saiu hoje no bid, então deve ter também toda essa questão resolvida, sai o nome dele no bid e o Fred deve ser reforço do Atlético Mineiro, então, para esse reencontro, né? O Fred falava muito sobre uma vinda para o Inter, de jogar no Inter quando voltasse ao futebol brasileiro. As coisas não aconteceram, é bem verdade. Ele acabou escolhendo o retorno para Minas Gerais, no Atlético Mineiro, que ele tinha feito categorias de base. Eu sempre coloco aqui, eu acho que é uma ingratidão, né? Ele tinha sido prejudicado nas categorias de base do Atlético Mineiro, né? O Atlético acabou liberando ele veio para Porto Alegre, o Inter acolheu, o Inter deu tudo pro Fred, bem verdade aqui, e no final das contas o cara acabou escolhendo o retorno, então, pro Clube Mineiro. Enfim, a gente vai ter esse reencontro, vai ser curioso também a reação da torcida do Inter envolvendo esse jogador Fred, então, que agora será adversário, tá certo? Gente, esse conteúdo aqui tem um apoio, tá, da RF Negocia, parceira do canal Juliano Machado Repórter há muito tempo. Tu que fez um financiamento do imóvel, daqui a pouco tu fez o financiamento do veículo, carro, moto, caminhão, tu paga todos os meses uma parcela. Será que não tem juros abusivos nela? Vamos conferir isso com o Rodrigo, tá? Vai aqui no primeiro comentário fixado, vai no WhatsApp da RF Negocia e resolve essa situação. Mostra o contrato que tu assinou, se tiver tudo certo, o Rodrigo vai te dar o ok, se não tiver, vocês vão, a partir daí, ver o que dá para fazer e melhorar essas condições, e quem sabe tu pode economizar até 50% desse valor, fechou? Chama aqui no primeiro comentário fixado, diz que veio pelo canal Juliano Machado Repórter, que aí tu tem prioridade na hora do atendimento, tá certo? Também vai ter o desconto ali também para te conversar e acertar tudo com a RF Negocia, tá bom? Beijo grande, tamo junto, até mais, tchau!